Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade, na verdade, né, trazendo aqui um extra, né, um algo a mais sobre o tema de procariontes, mais especificamente sobre o tema de bactérias. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas bacterioses, algumas doenças bacterianas e de repente até fazer um ou dois exercícios no fim da aula para retomar tudo que a gente conversou, né? Existem mais de... Eu coloquei algumas tabelinhas para vocês no Drive. Deixa eu encontrar aqui. Já estou com ele aberto. Eu tenho algumas tabelinhas que eu coloquei para vocês no Drive. Vou utilizar essa primeiro, depois a gente vai para outra que eu também cheguei a mostrar para vocês, né, no vídeo do Facebook, e a gente vai utilizar também. Pessoal, a primeira doença que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar sobre, é a tuberculose, tá? A tuberculose é a infecção que mais mata por ano no mundo. Ela mata mais de 1 milhão de pessoas todos os anos em uma taxa constante, certo? É a doença única, se a gente pensar em uma doença só. Você pode pensar em todas que vier na sua mente. A gripe suína, o coronavírus, a AIDS, a peste negra, né, que já nos causou muitos problemas, mas hoje em dia não causa tanto mais. A gonorreia, enfim, qualquer doença que você ousar imaginar, ela mata menos que a tuberculose. Pelo menos as doenças infecciosas, tudo bem? Lógico que a gente vai ter outras coisas como doenças cardiovasculares, o câncer, que elas podem matar mais do que a tuberculose. Mas quando se trata de infecção, quando se trata de vírus, de bactéria, de fungo, de protozoário, a tuberculose não tem para ninguém. Um dado muito interessante também é que pelo menos 1/3 da população, né, em média, tem contato ou acaba até carregando alguns bacilos em algum momento, mas não desenvolve a doença, certo? Então tá aí a importância de um sistema imune, né, de um sistema imunológico que funcione, que consiga te defender de fato dos agentes infecciosos. Aí não à toa, quando a gente pensa em pessoas com sistema imunológico debilitado, eles vão ser o grupo de risco dessa doença. Então, a gente vai aumentando progressivamente os grupos que têm maior chance de desenvolver a doença, né, de desenvolver a infecção, desenvolver a infecção é boa, né, de ter a infecção e depois desenvolver os problemas ocasionados por ela. A gente vai no grupo dos soropositivos, né, das pessoas que têm HIV, e no grupo de pessoas encarceradas, né, privadas da sua liberdade, nos detentos, a gente vai ter 20, 25, 28 vezes mais chance desses camaradas aqui desenvolverem a doença do que a população em geral. E o grupo mais acometido quando a gente pensa em chances, né, de desenvolver a doença são moradores de rua, são pessoas em situação de rua que chegam a ter 56 vezes maior chance de desenvolver tuberculose do que em relação à população geral. Então você pensa, um morador de rua ele tem 56 vezes mais chances do que eu de desenvolver a tuberculose, uma doença que mata, e mata muito. Falei, mas o que é a tuberculose, né? Quem causa a tuberculose é o bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis. Se ele é um bacilo, você já vai lembrar da nossa última aula e lembrar que ele é uma bactéria compridinha, né? Uma bactéria alongada. E quais são as características da doença final? A forma de transmissão da tuberculose não é por contato, não é por compartilhamento de talher, de copo. Então você está comendo um salgado lá, né? Está comendo um lanche e seu amigo pede um pedaço, vai dar um peda aí. Ele tem tuberculose, mal você sabe. Você dá um pedaço para ele e fique tranquilo, porque a chance dele te contaminar com tuberculose por isso é pequeniníssima. Pequeníssima, né? A principal causa, né, a principal fonte de contaminação é a inalação de secreções, inalação de gotículas do espirro, da tosse, enfim, da fala da pessoa contaminada e comumente da pessoa contaminada com estágio
já um pouco avançado, já mais avançado da doença. Belezinha? Como que essa doença vai se desenvolver? Principalmente por infecções pulmonares, então infecções no pulmão. Trouxe até uma imagem aqui para vocês. A radiografia é um método de diagnóstico, né, da tuberculose. Então o raio-x do tórax é um método bem comum. E por que ele é bem comum? Porque é clássico o que a gente enxerga em um paciente com estados avançados já de tuberculose. Esse buraco no meio do peito dele, no meio do pulmão dele. Então, as setinhas brancas estão destacando os locais levemente ou medianamente acometidos pela tuberculose, né, pelo bacilo. E essa setinha preta, essas setinhas pretas, elas estão indicando um buraco, realmente, não estou exagerando, que se forma dentro do pulmão do cidadão. Então é uma coisa que ela é bem debilitante. Apesar da infecção pulmonar ser a mais famosa, né, ser o que mais acontece na maior parte dos casos, a gente também pode ter o bacilo se espalhando para outros locais, como o sangue, né, sistema circulatório, sistema linfático, inclusive com o bacilo atingindo outros órgãos, outras regiões do corpo. Como curiosidade aí para vocês, a nossa coleguinha, né, a Simária, eu nunca sei quem é quem, mas eu acho que é a Simária, da Simone Simaria, ela desenvolveu tuberculose. E, se eu não me engano, era linfóide a nomenclatura. Então, ela desenvolveu tuberculose, né? Então, quem tem uma condição socioeconômica... Ah lá, eu tinha até aberto a notícia, mas esqueci. Não é linfóide, é ganglionar. Dos gânglios linfáticos, é claro, mas não é linfóide. Então, fica aí pra vocês como curiosidade, uma curiosidade triste, pelo menos pra Simária, né? Que bom que ela se recuperou até onde eu sei. E qual que é o melhor método de prevenção da tuberculose? Sem dúvida é a vacinação com a vacina BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, é o que significa BCG. Dos caras que trabalharam, né, os principais expoentes, né, as principais pessoas que trabalharam com a produção dessa vacina, além do tratamento dos doentes. Lembrando que pessoas que estão sendo tratadas têm chances muito menores de transmitir nosso querido aqui, não tão querido na verdade, bacilo. Show de bolinha. Para onde a gente vai agora, meus queridos? Para sífilis. A sífilis que é a única das nossas três aqui que a gente vai conversar um pouquinho, que é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é uma IST. Tudo bem? A sífilis vai ser bem interessante porque ela vai apresentar 3 estágios clássicos de infecção, que a gente vai conversar melhor daqui a pouco. Parece coisa do passado, parece coisa que nunca acontece com a gente, mas meus queridos, a sífilis vem crescendo paulatinamente, a sífilis vem crescendo muito ao longo dos anos. Então, inclusive, sendo classificada como epidemia em anos recentes, tudo bem? Não é o coronavírus, não é uma pandemia, mas é muito sério ainda, tudo bem? E os especialistas, né, os infectologistas, epidemiologistas indicam, eles acreditam que um dos principais motivos é a negligência em relação às infecções sexualmente transmissíveis, em relação às ISTs. O principal motivo para essa negligência seria que, depois de passar o surto de HIV da década de 80, 90, quando as pessoas morriam e morriam muito, né, em decorrência do HIV, hoje as pessoas que têm HIV, os soropositivos, eles vivem uma vida tranquila. Normal, a gente poderia dizer até. Eles vivem uma vida muito boa, né? Tem uma expectativa de vida razoável, na média. Então, passou o medo. Hoje em dia, as pessoas, né, segundo especialistas, talvez tenham medo, não tenham medo mais, na verdade. Elas não ligam mais porque, com a AIDS, que, entre aspas, né, é a pior, não dá nada, por que eu vou me preocupar com a sífilis? Por que eu vou me preocupar com a gonorreia? Tudo bem? Porque eu vou me preocupar com outras ISTs, com outras doenças, entre aspas, menores. Tudo bem? Então a sífilis vem crescendo aí, infelizmente. E quem causa a sífilis? Agora você me pergunta. Vamos para ela. Sífilis. O agente etiológico, o agente causador é uma bactéria chamada Treponema pallidum. A Treponema pallidum, ela vai ter esse formato de mola, porque ela é uma uma espiroqueta. Olha que coisa mais interessante. É isso que o treponema é.
Não é um bacilo, não é um coco. Lembre-se? Muito interessante. Pessoal, e o que mais? Voltando aqui. Como se dá a transmissão da sífilis? Principalmente por relações sexuais sem preservativo. Principalmente por relações sexuais sem camisinha. Mas também ela acontece por via congênita. A mãe consegue passar para o bebê se ela estiver contaminada. Tudo bem? E aqui uma imagem que ilustra muito bem os 3 estágios da sífilis. No primeiro momento, de 3 a 90 dias depois da primeira exposição, depois que você fez sexo sem camisinha e pegou o treponema, aparece uma ferida, normalmente nas regiões genitais, né? Então, trouxe imagens aqui, eu sei que as imagens não são as mais bonitas do mundo, mas se na conversa não funciona, se na conversa não funciona, talvez, se não vai com amor, talvez vá no terror. Pessoal, isso acontece, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês. Então, primeiro, os primeiros indícios que você está com sífilis são feridas, né, leves, que não doem, que elas não têm pus, são feridas tranquilas, digamos assim, em comparação com outras doenças. Aí você fala, puta, eu tô fudido. Só que isso some, sem você tratar. Depois de algum tempo some, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, essa ferida some. Aí você fala, de boa, tô curado, né? Não sei o que eu tinha, mas tô curado. Aí depois de 4 a 10 semanas vem o segundo estágio. Aí a gente volta para essa imagem. Ele parece menos feio, mas ele já é bem mais generalizado, no sentido de a gente poder ver infecção, poder ver ferida na palma da mão, na sola do pé, né? Na palma do pé, na sola do pé, no peito, nas costas, no pescoço. Aí você fala, me fudi novamente. Aí você que não é cuidadoso, vai esperar passar, não vai falar nem pra sua mãe nem pro seu pai, não vai nem no médico. Só tá cagando de medo em casa, mas não vai fazer nada. Aí passa. De novo, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, a coisa passa, mesmo sem tratamento. Aí, meu amigo, depois de 3 a 15 anos, pode voltar ao estágio 3. Aí você está fodido. Porque aí, meu amiguinho, o treponema pallidum, que é causador da sífilis, ele pode atingir órgãos internos e o sistema nervoso central. Aí você pode morrer. Conta-se, tem um conto aí, do famoso jogador, se eu não me engano ele foi do Botafogo no passado, o Heleno de Freitas. Ele era mulherengo, ele era famoso, era garanhão, né? Era da noite, jogava muito também. Ele teve sífilis, ele contraiu sífilis e ele acabou morrendo aos 39 anos, louco, porque a sífilis começou a atingir o sistema nervoso central dele. Tudo bem? Então uma história aí, uma historieta para vocês entenderem que não é, que a sífilis não vê cara, não vê cor, não vê credo e não vê gênero. Tudo bem? Todos estamos suscetíveis, assim como todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, já como comentamos bem, as características da infecção seriam essa: inflamação que vai desde a pele, regiões genitais, até os ossos, doenças respiratórias, se acometer órgãos internos como o pulmão, né? Então aqui eles resumem bem, a gente conversou sobre os 3 estágios. E a profilaxia, não canso de dizer, além do tratamento dos doentes, que é uma coisa que a gente vai ver em todas as doenças praticamente, o uso da camisinha. Meus amigos, usem camisinha. Encapa o moleque ou a moleca, né? Tudo bem? E, por último, mas não menos importante, quis trazer para vocês, quis conversar com vocês sobre... Vamos ver se nessa tabela tem. Por que não, né? Vamos mostrar lá de dentro também, então? Ali eu acho que tem também, mas vamos mostrar aqui de dentro. Hanseníase, a antiga lepra. Por favor, não usem o termo lepra. Aqui no Brasil, ainda bem a gente tem esse termo hanseníase para amenizar, né, o preconceito e o estigma que os hansênicos, as pessoas que desenvolvem hanseníase sofrem. A hanseníase é dita como uma das doenças mais antigas da história. Então a gente tem até passagens bíblicas falando sobre pessoas com hanseníase, enfim. A transmissão, ela, assim como eu comentei na tuberculose, só que aqui a gente vai ter
muito mais, né, muito mais evidenciado essa questão de calma. Não é porque o seu colega de faculdade está com hanseníase que você já está também com hanseníase. Para você pegar, para você se contagiar, a transmissão tem que ser prolongada. Tem que ser um familiar, tem que ser um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, uma esposa, né? Uma avó, um pai, enfim, tem que ser prolongada essa exposição. E digo mais, né? A pessoa não pode estar em tratamento, porque assim que a pessoa entra em tratamento, ela já não transmite mais a doença depois dos primeiros dias, depois das primeiras semanas de tratamento. Então isso é bem importante também, né? E é muito interessante, quem causa a hanseníase é o Mycobacterium leprae. Ele também é um bacilo. Vocês com certeza vão lembrar desse gênero, Mycobacterium. É o mesmo gênero da bactéria do bacilo causador da tuberculose. Então é muito interessante que, mesmo sendo bacilos do mesmo gênero, as doenças são ainda muito diferentes. Tudo bem? Então, é só mais um exemplo daquilo que a gente está escutando, infelizmente, muito nos últimos dias, que já tinha coronavírus antes, então a gente deveria saber como tratar, que a gripe suína é a mesma coisa que o coronavírus. Então, meus amigos, aqui está mais uma prova que, mesmo dentro de um gênero, as doenças são muito diferentes. Então vamos destrinchar a hanseníase. Características: ela afeta principalmente a pele. Então, as manchas claras, né, onde a pessoa não tem baixa sensibilidade ou sensibilidade nenhuma, são características muito clássicas da hanseníase. E além disso, eu também posso ter uma hanseníase que progride, que é uma doença que também pode se tornar crônica, progredindo e atingindo nervos, né? Então, atingir nervo também é uma característica bem comum da doença, principalmente os nervos periféricos das mãos. Essa é uma mão, digamos, clássica de um hansênico que não se tratou rapidamente, não. Então, entre aspas, a mão em formato de garra. Eu sei que parece um pouco ofensivo, até peço desculpa, mas é um jeito didático de mostrar como funciona. Porque os dedos vão acabando ficando um pouco tortinhos, né? E a dificuldade de abrir e fechar a mão, então acaba ficando parecendo uma garra. E você encontra esse termo nos documentos oficiais, inclusive, tudo bem? A transmissão, como eu falei para vocês, só acontece se a pessoa não estiver em tratamento, se o contato for prolongado, e ela vai ser transmitida de modo parecido com a tuberculose. Então, principalmente pelo contato com secreções, através do espirro, da tosse, da fala, você entra em contato com secreções ali da pessoa e acaba se contaminando. E o último, tem mais dois. O tratamento seria também com uma combinação de antibióticos, principalmente, e a prevenção, educação sanitária, mas eu vou adicionar um item aqui, que essa tabela não traz, que seria também a vacina BCG. Ah, meu Deus, então a vacina BCG funciona tanto para tuberculose quanto para hanseníase? Como comentamos, a vacina BCG funciona para tuberculose, não 100% dos casos, não 100% das formas da doença, e ela também pode dar uma força aí para hanseníase, mas muito menos, tudo bem? Mas o não, sabe aquela história, o não você já tem? Então, é a vacina BCG em relação à hanseníase. Pode ajudar, como também não pode, dependendo do caso. Belezinha! E por que eu fiz questão de trazer a hanseníase? É porque a gente tem aqui em Bauru um Instituto Lauro de Souza Lima, que é referência internacional na pesquisa e no tratamento de hanseníase. Tudo bem? A hanseníase, que é uma doença que foi muito importante historicamente e ainda é, acreditem se quiser, não é uma coisa do passado, infelizmente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Muito bom. Pessoal, para acabar, vamos, por que não, resolver um ou dois exercícios aqui juntos? Pode ser? A gente fechar essa aula aí em 20, 25 minutos? Acho que não fica tanto, né? Confesso para vocês que eu gravei uma primeira versão aqui e eu falei só de tuberculose durante 20 minutos.
Aí eu falei, puta, eles não vão assistir se esse vídeo tiver 50 minutos, 1 hora. Então eu refiz, né, o vídeo, refiz, excluí bastante coisa que eu gostaria de passar pra vocês, mas vocês sabem como é, né? Vamos começar da nossa lista externa aqui, aquela que não é voltada para a nossa aula, aquela que ela não está totalmente alinhada com a nossa aula, mas a gente pode fazer sem problema nenhum, por que não, né? Resolver alguns exercícios aí. Deixa eu achar a lista. Vírus e procariontes, tudo bem? Vamos começar pelo número 1, né? Começa do começo, é assim que é. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá. Número 1. A árvore da vida, mostrada acima, foi elaborada a partir de estudos de filogenia, baseados na análise de sequências do ácido ribonucleico, ácido ribonucleico, RNA, certo? Ribossomal, ou ribossome. O diagrama mostra as divisões que definem a organização filogenética atual dos seres vivos, os domínios bactéria, árquea e eucária, nada diferente do que a gente viu em aula. Os dois primeiros domínios compreendem os organismos constituídos por células procarióticas e o último engloba os formados por células eucarióticas. Gente, tá parecendo que eu sou analfabeto, que eu não sei ler, mas acho que eu tô com sono, tá? Então vocês me desculpem aí algumas palavras que eu tô me enrolando aqui. A partir dessas informações, assinale a opção correta. Então vamos olhar lá. Árvore filogenética dos domínios. E esse microfone aqui na boca que eu estou usando para gravar também não ajuda. Letra A. Os organismos do domínio árquea possuem características exclusivas, ou seja, não encontradas em outro domínio. Para mim, parece satisfatório, para mim parece bom. Vamos conferir as outras alternativas. Letra B. Os organismos pertencentes ao domínio eucária surgiram antes dos pertencentes ao domínio árquea. Isso é uma tolice, certo? Porque eucariontes, são organismos muito mais complexos do que árquea e bactéria. Como eles poderiam surgir antes, certo? Então, a letra B está errada. Além da gente ter evidências moleculares, enfim, né? Letra C. Os organismos do domínio árquea são ancestrais das bactérias atuais. Aí a gente olha aqui e a gente vai ver que não. Inclusive, talvez eu não deixei tão claro em aula, mas hoje a gente acredita, hoje as evidências mostram que árquea, na verdade, provavelmente surgiu a partir de bactéria. Então, talvez isso ficou implícito quando eu falei que árquea e eucária são mais aproximados. Então, se a gente pensar aqui, ó, eles estão mais aproximados. A árquea surge a partir de bactéria, provavelmente. Então, a letra C também está errada. Letra D. A vida na Terra é predominantemente constituída por macro-organismos. Isso é um absurdo. A maior parte dos organismos em unidade e em peso são os unicelulares, os seres microscópicos, acima de tudo. E letra E, então a letra D está errada. Letra E, os organismos pertencentes ao domínio bactéria e árquea derivam de ancestrais diferentes. É só olhar a árvore filogenética aqui, você vai ver que bactéria é esse grupo, árquea é esse grupo, e eles têm um ancestral comum, que deu origem aos dois grupos. Então a letra E também está errada, e a resposta é A. Vamos conferir lá no gabarito. Número 1, letra A. Vamos ver uma para a gente resolver aqui também. Qual que a gente pode fazer? Vamos na 2. Já estamos na 1, vamos na 2. Bem previsível, né? Bem criativo eu tô. Número 2. Hoje a classificação dos seres vivos admite 3 domínios: árquea, bactéria e eucária, que englobam respectivamente os seguintes representantes. Letra A. Metanogênicos ou metagênicos, animais e protozoários. Eu tenho árquea metagênico? Até tenho, vocês lembram? Árqueas que acabam produzindo metano pelo seu metabolismo. Mas animais, eles estão dentro de bactéria? De jeito nenhum, letra A está errada. Letra B. Protozoários, árquea? Não. Protozoários são eucariotos, certo? Reino protista. Letra C. Cianobactérias, árquea? De jeito nenhum, cianobactérias pertencem ao grupo bactéria. Letra D. Vegetais no grupo árquea? Não preciso nem passar daí também. Aí letra E, logicamente, hipertermófilos em árquea, então aquelas árqueas que sobrevivem a temperaturas altíssimas. Pneumococos. Professor, mas eu não sei o que é pneumococo. O que é um pneumococo, né? Não sei que doença causa. Aí você vai olhar o nome e vai ver que tem coco.
Se ele tem coco, provavelmente ele é um coco, ou seja, ele é uma bactéria em forma de bolinha. Então, bactéria. E em terceiro, os fungos, que são eucariotos. Muito bem. Número 2, letra E. Bate com o nosso gabarito. Não vamos perder muito mais tempo nessa primeira lista. Vamos resolver mais um na nossa lista que está mais voltada para as nossas aulas. Dessa eu vou resolver só uma, porque eu acho que essa lista é bem mais interessante do que a outra. Ainda que não faça mal nenhum resolver a outra, se vocês se interessarem, acho até legal. Vamos lá. Vamos nessa aqui que tá bonita, não vou começar pela 1. Número 5. Federal de Minas. Tem uma imagem até nessa questão. Um dos problemas da resistência a antibióticos consiste na disseminação de genes de resistência entre as bactérias. Analise a figura a seguir, em que estão indicados os mecanismos 1, 2 e 3 da transmissão de genes entre bactérias. Então aqui, daí a gente tem que identificar os mecanismos. Aqui a gente vai lembrar dos processos sexuados. Da reprodução? De jeito nenhum. Processos sexuados é diferente de reprodução, lembre-se da aulinha. Quais são os processos sexuados? Tenho 3, assim como o exercício de atrás. O que envolve o vírus bacteriófago é o processo de transdução. Aí você vai lembrar disso e já vai eliminar a letra B e a letra C. Ou é A ou é D. Número 2, a transferência, a doação de uma bactéria, de um plasmídio de uma bactéria para outra. É o que? É a conjugação, através da ponte de conjugação, certo? Aqui não está muito claro, mas existiria aqui uma ponte de conjugação que é o pilo sexual. Então a gente já sabe que a letra D, para ter certeza. O número 3 seria transformação. Então tem material genético aqui, tem fragmento de DNA disponível no meio, a bactéria vai lá e absorve. Letra D. Vamos conferir no gabarito. Número 5, letra D, muito bem. Vocês estão dentro da Federal de Minas Gerais. Certo, minha gente, aqui tem mais 9 exercícios. Essa lista está bem mais voltada para o nosso material, para nossas aulas, então acho que ela é muito mais interessante. Mas, como eu disse, nada impede, e na verdade é muito bom você se interessar para fazer mais. Vim aqui responder esses exercícios também, ler o resumo, enfim. Fiquem à vontade, pessoal, para usufruírem desse espaço aqui. Vocês também têm o direito de ver, de assistir qualquer vídeo aqui, mas eu vou dar uma puxada de saco, o que eu já falei no vídeo, eu já puxei o saco aqui do Nerdologia, sobre esse vídeo sobre Arqueas, que é muito, muito, muito bom, é muito completo sobre Arquea, é muito bom mesmo, parece que foi feito... Que isolou das fontes de Yellowstone uma bactéria de Arqueas. E também o vídeo do Drauzio Varela falando sobre resistência bacteriana, sobre o assunto das superbactérias, também é muito interessante e muito pertinente. Certo, meus queridos? É isso.